Olá, meus irmãos, nós vamos começar uma série de estudos no primeiro momento sobre o livro de Romanos, depois nós vamos abordar outros livros da Bíblia e vamos procurar fazer isso em pequenos blocos de aproximadamente 10 minutos, de forma que você possa em casa, de forma mais lenta, estudar a Palavra de Deus e conhecer mais sobre aquilo que a palavra nos diz, não só do ponto de vista teológico, mas eu pretendo dar algumas informações também de cunho social, histórico, para que a gente possa entender o contexto em que cada livro foi escrito. Aliás, isso é um problema sério nos dias de hoje, quando se interpreta um verso bíblico, quando não se leva em consideração em que contexto aquilo foi dito, para quem aquelas palavras foram escritas, qual foi a intenção do autor original daquele livro em escrever aquelas palavras. Muitos pregadores nos dias de hoje pecam por não fazer essa exegese correta do texto ao trazer uma palavra, ao trazer um estudo, uma meditação, uma pregação para o povo de Deus. Mas esse é um capítulo à parte, não faz parte do nosso escopo, mas o que eu gostaria de começar a fazer com vocês é estudarmos o livro de Romanos. O livro de Romanos, eu vou fazer nesse primeiro bloco apenas uma introdução, mas o livro de Romanos ele é de suma importância do ponto de vista doutrinário, porque ele foi escrito por Paulo para uma igreja que ele não conhecia ainda. Nesse sentido, Paulo não trata no livro de Romanos de questões de pecado, de relacionamento entre as pessoas, problemas característicos de uma igreja, como por exemplo 1 e 2 Coríntios, que problemas sérios são tratados por Paulo nessas duas cartas, como por exemplo, irmãos levando irmãos para os tribunais ímpios, questão de incesto, questão de insubmissão à autoridade, o não reconhecimento da autoridade apostólica de Paulo, os falsos profetas que existiam dentro da comunidade. Essas questões não são tratadas em Romanos. Paulo se atém a tratar algumas questões de cunho doutrinário universal. Então, o que nós vamos aprender aqui em Romanos não se destina a uma igreja específica, a uma comunidade específica, mas todas as igrejas espalhadas pela face da terra. É sabido que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E ele escreveu essa carta aos romanos, a igreja sediada em Roma, na fase dessa 3ª viagem missionária. Alguns teólogos dizem que Romanos é o fruto da maturidade de Paulo. Paulo já havia passado por várias situações adversas, já tinha tido muitas experiências com Deus até o momento em que ele escreveu Romanos. Então, ao ler Romanos, nós podemos beber dessas águas, diria, profundas, cristalinas, né, da doutrina da Palavra de Deus, porque Paulo ele tinha atingido um nível de maturidade em que ele pôde então colocar aqui em Romanos os princípios fundamentais da fé cristã. Aliás, o livro de Romanos tem essa característica. Alguém já disse certa vez que se tivesse que escolher um livro do Novo Testamento, um único livro, esse livro seria o livro de Romanos, porque ele trata de várias questões doutrinárias da fé cristã. Nós vamos ver alguns desses fundamentos ao longo do nosso estudo, né? Assim, só para dar uma rápida pincelada nos conteúdos, né, que nós vamos ter em Romanos. Romanos procura mostrar que Deus ele é justo, independentemente dos pecadores serem justos ou não, independentemente do homem pecar, independente do homem receber a punição de Deus ou não, independente dos crentes viverem de uma forma piedosa, coerente ou não, independente do fato dos crentes sofrerem ou não. Então, Romanos
procura mostrar um Deus que é justo, um Deus que age baseado na sua justiça, um Deus que Ele é bom, que Ele age baseado na sua graça e na sua misericórdia, independentemente de toda a circunstância pela qual nós estamos, na qual nós estamos inseridos. Romanos também, ele nos ensina que a salvação é um ato soberano de Deus e ela depende exclusivamente de Deus. É o Deus que produz em nós, através da instrumentalidade do Espírito Santo, todo o processo de salvação. Até essa é uma questão teológica um pouco controversa. Romanos fala sobre predestinação e fala sobre soberania de Deus. Os teólogos que defendem diferentes linhas de pensamento se debatem, se degladiam já há muitos anos dentro dessas questões. Então existem alguns pontos em Romanos que são de difícil interpretação. Um deles é esse, a questão da predestinação e a questão da soberania de Deus. Seria Deus aquele que define, predestina quais serão os que haverão de ser salvos? Será que tudo isso já está escrito de uma forma que não pode ser alterada, mudada? Será que no processo de salvação, no processo de resgate do ser humano, existe uma sinergia, né? Existe uma contribuição do ser humano, ou é 100% a ação de Deus? Então são pontos controversos, são pontos que nós não vamos entrar no mérito, né, dessa discussão, mas nós vamos procurar apresentar para vocês quais são as linhas teológicas, quais são as formas de se enxergar alguns textos difíceis de se interpretar aqui no livro de Romanos, né? Uma outra questão também de difícil interpretação no livro de Romanos, em que os teólogos se debatem, é a questão daquele trecho lá no capítulo 7 de Romanos, em que Paulo fala da sua luta interior contra o pecado. Ele diz: maldito homem que sou, né? Aquilo que é bom e eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que é mal e não quero fazer, isso eu faço. Será que Paulo falava do período em que ele não havia tido a experiência com o Senhor ainda, ele era um ímpio, perseguidor da igreja, ou ele falava do período em que ele já estava crente, convertido, e então ele vivia no seu interior esse conflito, né, entre espírito e carne? Essa é uma outra controvérsia, uma outra dificuldade de interpretação do livro de Romanos, né? A questão também do plano de Deus para a nação de Israel. Romanos fala sobre isso, né? Será que existem dois planos, o plano da igreja e o plano de Israel? Será que aquelas promessas contidas lá no Velho Testamento se referem exclusivamente a Israel? Deus tem ainda algo a tratar com a nação de Israel? Ou será que não existem dois povos de Deus? Existe um único povo de Deus, que é a sua igreja, e não existe um tratamento específico para a nação de Israel. É uma outra questão que Romanos coloca e que suscita muita discussão entre os teólogos. E também a questão da obediência às autoridades constituídas. Romanos trata dessa questão e muitos às vezes usam, né, esse álibi da submissão incondicional às autoridades constituídas sob o pretexto de serem obrigados a se submeter, por exemplo, a um governo injusto, um governo totalitário, um governo que descumpre de forma clara os princípios de Deus. Então são questões que Romanos vai trabalhar. Além disso também, Romanos fala sobre a reconciliação com Deus, sobre o sacrifício substituto. Aquele sacrifício que foi feito na cruz, em que o Cordeiro perfeito, que foi examinado, né, pelos sacerdotes, que foi examinado pelos governantes e não foi encontrado nele pecado algum. Esse procedimento ele era aplicado aos animais que seriam sacrificados no holocausto.
Então, antes do animal ser sacrificado, ele era avaliado, ele era analisado para se verificar se existia ali algum defeito. Se houvesse algum defeito, esse animal seria rejeitado. Cristo passou por esse processo. E ele, então, se entrega, perfeito, santo, imaculado, ele se entrega como um sacrifício substituto. Romanos vai tratar dessa questão, da questão também da vida eterna, da nossa identificação com o sepultamento e ressurreição de Cristo, com a nossa herança eterna em Cristo. Vai falar também sobre a liberdade que nós temos em Cristo, não mais debaixo de condenação, mas debaixo da graça. Vai falar sobre o que significa caminhar no Espírito. Para os antigos, para aqueles nossos irmãos que viveram ali na igreja primitiva, caminhar no Espírito significava você estar disposto a morrer pelo Evangelho, a ponto de você, com o prejuízo da sua própria vida, com o derramamento do seu próprio sangue, você não negar a Cristo, não negar a fé cristã até o fim. Existia uma grande perseguição aos crentes naquela época, né? E se você se auto-intitulasse cristão, adorador de um único e verdadeiro Deus, seguidor e discípulo de Jesus, você seria perseguido e você seria provavelmente morto, assassinado, talvez jogado numa arena, como muitos morreram ali no Coliseu Romano, devorado pelas feras, né? Porque se negaram a negar o nome de Cristo, se negaram a se dobrar diante da idolatria a César, a idolatria ao imperador. O imperador, naquela época, deveria ser adorado como um Deus. Os cristãos verdadeiros, os discípulos de Cristo, se recusavam a adorar o imperador como um Deus. Então, esses são os temas gerais do livro de Romanos, e eu quero te convidar a embarcar comigo nessa viagem, né? Nós vamos depois tratar capítulo a capítulo, não vamos tratar todos os versos, mas aqueles que julgarmos serem os principais, os fundamentais. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.